Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Vamos gravar agora o subsídio para a aula que será ministrada no dia 11 de fevereiro, cujo título é Igreja, Organismo e Organização. Igreja, Organismo e Organização. São duas realidades presentes para cada cristão, ok? Que estão incluídos em ambas as realidades, que são simultâneas, que acontecem simultaneamente à vida de cada cristão autêntico, cada cristão verdadeiro, ok? Temos aí a verdade da igreja como organismo, o corpo místico, também é uma outra terminologia aplicada à igreja organismo, corpo místico, tá certo? Falando sobre a realidade na qual nós somos integrantes do corpo de Cristo. Nós somos integrantes do corpo de Cristo. Me perdoe estar barbudo aqui, não tive tempo ainda de dar uma caprichada, né? Aproveitando aqui esse período para gravar essa aula, né? Na correria, mas graças a Deus estamos aqui, né, para oportunizar este subsídio, né, para que você tenha esse auxílio para ministrar sua matéria de uma forma mais dedicada. Mas continuando, temos então esta verdade, esta realidade na qual nós somos integrantes do corpo de Cristo. Quem é integrante do corpo de Cristo? Aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, seu único e suficiente Senhor e Salvador, que está numa fé viva, que está ligado à videira que é Cristo Jesus, recebendo a seiva, recebendo o elemento espiritual, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus se move dentro dele, ok? Alguém que está vivo em Cristo Jesus, ok? Que está em Cristo. Este é parte do corpo de Cristo, olhando para essa perspectiva paulina. Cristo é a cabeça e nós somos corpo, nós somos parte do seu corpo, certo? Então todos nós temos valor e importância dentro do corpo de Cristo. Temos cada um como membros deste corpo funções específicas e temos valor enquanto integrantes deste corpo, mesmo não sendo iguais, mesmo não tendo mesmas funções, mesmo não tendo mesmas aplicações, mas todos temos valor enquanto integrantes do corpo de Cristo, certo? Então temos essa realidade de sermos parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo, coordenando a todos nós. Estes que integram o corpo de Cristo também podem ser chamados de Igreja Universal dos Salvos. Igreja Universal dos Salvos, cujo nome está escrito no livro da vida, certo? Por que Igreja Universal dos Salvos ou Igreja Católica, ok? A Igreja Católica no sentido de universal, não Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma instituição religiosa que tem toda uma história milenar, né? Então temos aí essa diferenciação, Igreja Católica Apostólica Romana, ou apenas a terminologia católico como universal, ou Igreja Universal dos Salvos. A Igreja Universal dos Salvos, ela não está vinculada ao denominacionalismo, ok? Ela está acima disso, ela é uma esfera acima disso. Ela está num nível de importância muito maior do que o denominacionalismo. Então as denominações são relevantes e são importantes dentro do seu contexto, mas a Igreja Universal dos Salvos está acima dela. O que é a Igreja Universal dos Salvos? É a reunião de todos os crentes, da igreja militante na terra e da igreja triunfante na glória, que já está na glória em Cristo Jesus. Todos eles compõem a chamada Igreja Universal dos Salvos, que estão debaixo da coordenação do Espírito Santo de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estão debaixo do reino de Cristo Jesus. Cristo é rei sobre todos eles, ok? Cristo é o seu único e suficiente Salvador. São integrantes do reino de Deus, ok? Estão inseridos na realidade do reino de Deus. Então temos aí estes integrantes da Igreja Universal dos Salvos, que não está ligado a denominacionalismo, que está acima disso, certo? E esses que pertencem à Igreja Universal dos Salvos está espalhada pela face da terra. É composta pela Igreja triunfante que está na glória e pela Igreja militante que está na terra. E esses que estão na terra estão espalhados em diferentes lugares. Estando em diferentes lugares, também estão em diferentes denominações. Denominações estas que, mesmo tendo governos diferentes,
usos e costumes diferentes estão todas atreladas à doutrina bíblica. São subservientes à ortodoxia bíblica, ok? Vivem de acordo com a Sagrada Escritura. Não tem nenhum outro Salvador além do que o Senhor Jesus Cristo. Creem na triunidade divina, tá certo? Creem na revelação da Sagrada Escritura, na sua inerrância, certo? Estão andando em conformidade à palavra de Deus, mesmo tendo diferentes estratégias de trabalho, tendo diferentes usos e costumes. Então você tem diferentes denominações. Aí quando descemos da Igreja Universal dos Salvos para a terminologia de denominações ou de igreja local, ok? Temos então a chamada igreja organização. A igreja organização também é relevante, também é importante. Você verá o contexto do seu surgimento no Novo Testamento e como ela surge para atender certas necessidades quanto ao convívio entre esses integrantes da Igreja Universal dos Salvos presentes ali naquele contexto da igreja local. Então a igreja se organiza. A igreja ela desenvolve estratégias para que possa sanar os problemas, possa atender às necessidades. Então a igreja organismo, ela interage também com a igreja organização. A igreja organização é local. A igreja organização é composta por um rol de membros. Agora, este rol de membros que compõe a igreja local tem dentro de si, tá certo? Agrega dentro de si prioritariamente, ou pelo menos vamos dizer aqui, vamos dizer objetivamente, ou no sentido de ter o objetivo, de que todos aqueles que estão no rol de membros sejam também pessoas salvas na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então este é o ideal. O ideal é que todos aqueles que compõem o rol de membros da igreja local sejam também integrantes da Igreja Universal dos Salvos, sejam pessoas salvas na pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas isso não necessariamente é uma realidade em todas as situações, ok? Porque você tem na situação da igreja de organização o seu trabalho, a sua finalidade, que é levar a palavra de Deus para os povos, tá certo? É servir ao Senhor, adorar no Espírito e verdade e atender a necessidade dos santos. Então, com relação à liturgia, com relação à assistência, tá certo? Então você tem todo um trabalho ou a missão da igreja local, a sua missão, diferente de missões, que é um trabalho específico, tá certo? Da missiologia, mas missão no sentido da sua finalidade. Então, estar levando, né, a palavra de Deus aos povos, a evangelização, tá certo? Então, cumprir o ID, né, a ordenança de Cristo, mas também adorar ao Senhor Jesus Cristo. Aí tem toda uma situação da liturgia, do culto, e também prestar uma assistência àqueles que integram seu rol de membros, ok? E aqueles que integram o rol de membros, idealmente, seriam todas pessoas também integrantes da Igreja Universal dos Salvos, mas muitas das vezes isso não é uma realidade. Algumas pessoas que integram o rol de membros de uma igreja local ou de uma igreja organização, muitas das vezes demonstram aparentemente serem salvas, adotam uma certa forma de comportamento, uma certa linguagem, uma certa indumentária que faz com que sejam percebidos superficialmente como cristãos, como pessoas salvas, mas muitas das vezes internamente eles guardam um segredo sinistro de não serem na verdade pessoas salvas, de serem na verdade pessoas que aderiram a uma ideologia, tá certo? Ou foram convencidas, né, em relação a alguma vantagem, de estarem se agregando à igreja, se associando à igreja, com um viés, com o objetivo de obterem essas vantagens, de estarem se associando à igreja. Você tem, por exemplo, o cara é um cantor e não está fazendo sucesso com músicas seculares. E ele se agrega à igreja e passa a entoar hinos evangélicos, promovendo, tá certo? Através da sua técnica, né, de cântico. Então ele promove-se dentro do contexto de um nicho evangélico, angaria com isso grandes recursos, vendendo mídia, shows, recebendo cachê por apresentações dentro de organizações evangélicas,
por causa da vantagem que ele está tendo. Então ele se associou devido à sua vantagem obtida. Isso pode significar que ele também venha a integrar a Igreja Universal dos Salvos, aceitando Jesus como seu Salvador. Isso é uma verdade, isso é uma realidade em muitos casos. Ele vem para a igreja, muitas das vezes com esse intuito, mas ouve a palavra de Deus, abre o coração, arrepende dos seus pecados e entrega-se a Cristo para ser salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas muitas das vezes isso não é uma realidade. Ele apenas superficialmente passa a se comportar semelhantemente a um cristão, mas na verdade ele não é um cristão. Ele intimamente não aceitou Jesus como seu Salvador, não se arrependeu dos seus pecados, continua sendo uma pessoa pecadora. É uma pessoa pecadora, na verdade, né? É um termo até incorreto, porque todos são pecadores, só que alguns são redimidos no sangue de Cristo Jesus. Se arrependem de seus pecados e buscam reconciliação, buscam perdão em Cristo Jesus. E outros, na verdade, apenas camuflam seu pecado e continuam com ele. Não se arrependem dos mesmos e continuam sem esta intimidade, sem estar ligados a Cristo Jesus. Não recebem Jesus como seu Salvador. Não se entregam a Ele para serem salvos. Ok? Então existe essa situação que foi tipificada por Cristo na parábola em que ele fala do trigo e do joio. Cristo fala acerca do trigo e do joio. Ok? Então ele diz que ele plantou trigo, mas vindo à noite um inimigo plantou joio no meio do trigo. E alguém, quando cresce os dois, é percebido que há joio no meio do trigo, alguém sugere que estaria arrancando os joios, e Cristo rejeita essa proposta, diz: não arranque, não tente arrancar o joio para que não haja risco de você arrancar o trigo junto. Então deixar que crescer juntos, porque naquele grande dia o Senhor vai separar o que é trigo e o que é joio. Então você tem essa sentença na qual o Senhor deixa-nos muito claro que há sim a realidade, a possibilidade de haver joio no meio do trigo. Pessoas que não foram plantadas por ele dentro daquela igreja local. Pessoas que foram plantadas pelo inimigo. Pessoas que não estão ligadas a ele, que não são salvas em seu nome, na sua pessoa, ok? E que estão ali misturadas. E assim permanecerão até o grande dia que ele mesmo vai fazer separação entre o que é salvo e o que não é salvo. Então temos aí essa situação que precisa ser compreendida para que entendamos a realidade da igreja local, do rol de membros da igreja local, da igreja organização. A igreja organização tem o seu propósito atender às necessidades da Igreja Universal dos Salvos, tá certo? No seu trabalho de divulgação, de apresentação do Evangelho, tá certo? De atendimento aos crentes da igreja local, aos crentes salvos, de atendimento à missão da igreja quanto à adoração a Deus, a comunicação do ensino do Evangelho. Então o seu viés é esse, o seu objetivo é esse. Mas nem todos que estão ligados à igreja organização, nem todos que estão inseridos no rol de membro, estão ali pelo mesmo objetivo, estão ali pelo mesmo propósito. Nem todos têm o mesmo espírito, nem todos são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nem todos são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Assim temos a triste realidade na qual alguém pode estar dentro do rol de membro de uma igreja local sem necessariamente estar também inserido no grupo da Igreja Universal dos Salvos, sem necessariamente ser integrante do corpo de Cristo, ou do corpo místico, tá certo? Ou da igreja organismo. Então é importante, é fundamental. Se você é integrante da igreja organismo, se você integra o corpo de Cristo, necessariamente você também estará numa igreja organização. Porque você, olhando para a Sagrada Escritura, naquilo que ela nos orienta, você tem o desejo de se congregar com outros irmãos, tá certo? De trabalhar junto, de viver a koinonia, de viver a comunhão. Então é um sintoma de quem está dentro do corpo de Cristo, querer se associar também a outros irmãos que integram o corpo de Cristo, corpo não fragmentado, um corpo unido. E isso acontecerá dentro da igreja organização. Só que dentro da igreja organização, quando você buscar se unir a outras pessoas que também integram o corpo de Cristo, infelizmente haverá ali pessoas que não integram o corpo de Cristo e que estão dentro do rol de membros da igreja local e que muitas das vezes trazem muitos escândalos e muitos problemas devido à sua atuação fora da direção do Espírito, dentro desse contexto,
trazendo, infelizmente, muitos escândalos e muitas das vezes atrapalhando o desenvolvimento da obra de Deus. Cristo nos alertou com relação a essa realidade, ok? You forgot the sword, PvP. Pessoal, depois dessa explicação prévia, vamos passar então aqui para a análise do texto relacionado aí à aula, ok? Na lição 6, como já havíamos falado, né? A igreja, organismo e organização, dentro daquilo que já estávamos esclarecendo. O texto áureo nos diz, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, que nos diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio, tratando acerca da igreja primitiva, o momento em que eles estavam passando por grandes perseguições, estavam unidos, né, num grupo proclamando o evangelho e também buscando essa convivência, essa comunhão e ajudarem-se mutuamente, ok? Então haviam pessoas de origem judaica, como também pessoas de origem gentílica, que estavam reunidos ali naquele grupo, na igreja primitiva, que estava ainda em Jerusalém. E havia uma assistência que era prestada às viúvas que estavam ali, no caso, a sua fonte de dependência, né? A pessoa de quem dependia havia sido muitas das vezes morta em decorrência da perseguição, e aquela igreja, como grupo, prestava-lhes algum auxílio, alguma ajuda, né, para que tivessem sustento. Para começar, a própria estrutura dessa igreja, que é uma estrutura singular, né, algo que não se repete em outro momento da história, que é o fato de todos os irmãos venderem seus bens e depositarem aos pés dos apóstolos, para que fosse administrado pela igreja e fosse então compartilhado. Óbvio que é uma situação singular, ok? Então, nessa situação dessa igreja em Jerusalém, no começo, tá certo, da proclamação do evangelho, né, tendo Cristo já ascendido aos céus, a igreja passa por uma intensa perseguição para ser de fato eliminada. Então as pessoas estão sendo expropriadas, estão perdendo seus bens, têm que se locomover de uma forma rápida. Então é uma situação singular, em que eles se desfazem de seus bens, propriedades, casas, e esses valores são depositados aos pés dos apóstolos para serem administrados, serem geridos e ser então compartilhado de forma comum entre os irmãos. Então isso não foi inventado pelo comunismo. O comunismo nunca conseguiu chegar a esse ideal, tá certo? Desse coletivismo, desse compartilhamento de bens. Isso nunca foi alcançado. É prometido, mas nunca é cumprido e nunca será, ok? Isso só foi vivenciado pela igreja cristã, apoiado não em ideologias políticas, mas sim na fé. Então, devido à comunhão que havia entre eles, devido à fé que eles tinham na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nível de relacionamento no qual estavam, o comprometimento da liderança, trabalhando de uma forma honesta, ok? Podemos então vivenciar essa situação singular, em que as pessoas venderam seus bens, trouxeram o dinheiro, depositaram na igreja, tá certo? Entregaram na igreja para que fosse gerido e isso viesse a ser compartilhado para que nenhum integrante do grupo que estava ali formado, o grupo coeso da igreja, viesse a ter necessidade. Nenhum tivesse muito, nem outro tivesse nada. Então isso foi compartilhado de uma forma ampla entre aqueles integrantes da igreja primitiva no contexto de Jerusalém, tá certo? Então isso só foi vivido pela igreja de Cristo, devido aos seus parâmetros de vida e de fé. Então isso pôde ser vivenciado pela igreja de Cristo. E isso também não foi um modelo que foi comunicado para outras igrejas. Isso foi vivenciado devido àquela situação singular e não se tornou um referencial, tá certo? De modelo. Então você não ouve falar que Corinto fez isso, ou que Roma fez isso, ou que a igreja de Éfeso fez isso, e que seja recomendado que fizessem. Não há qualquer tipo de
comunicação disso como uma prática imposta ou mesmo válida, tá certo? Isso foi vivido devido àquela situação e de fato pôde ser realizado por causa de todos os, vamos dizer assim, os motivadores, tá certo? A fé, a honestidade, a comunhão, ok? Que era compartilhada entre eles. Então, isso foram elementos necessários para que isso ocorresse e para que isso fosse uma realidade entre eles. Então, você tem essa situação que vai ter um certo complicador quando, devido a questões culturais, há uma diferença, tá certo? Entre oriundos do judaísmo e oriundos do mundo gentílico. E essa diferença não se deve ao cristianismo, porque essa diferença é anterior ao cristianismo. Então as pessoas que estão envolvidas com a igreja organização têm uma história e têm uma formação, ok? Os seus pensamentos foram se formando ao longo da sua história pessoal e muitas das vezes sofreram certas influências que vêm a ser nocivas, vêm a se tornar nocivas diante da verdade do Evangelho de Cristo. Então tem que ser mudadas. A pessoa tem que passar por uma transformação, tem que abandonar certos padrões de comportamento, certas formas de pensamento que não estão de acordo com o Evangelho de Cristo. Então, essa questão de fazer diferença entre judeus e não judeus já é uma questão anterior, que eles estavam ainda trazendo dentro de si, mesmo tendo aderido à igreja em Cristo Jesus, de estarem vivendo em comunhão. Isso vai causar problemas nesta área da distribuição, quando é alegado que as viúvas oriundas do mundo gentílico, cujos maridos eram do mundo gentílico, elas eram desprivilegiadas ou não eram priorizadas em decorrência das viúvas oriundas do mundo judaico, cujos esposos eram do mundo judaico, ok? Então você tem esta primeira queixa que surge dentro da igreja primitiva, tratando com relação a essa distribuição que havia dos bens, né, que havia na igreja para sustento. Então, alimentos, alguma coisa que o valha, né, que venha trazer sustento para essas pessoas necessitadas. Então, quando surge essa questão, a igreja vai se posicionar. Então, eles vão clamar a Deus, o Senhor vai trazer instrução para a liderança vai chegar à conclusão da necessidade da instituição do diaconato, ok? Então o diaconato, conforme está descrito aí, escolhi, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos para este importante negócio. Aí surge a situação na qual os critérios para a escolha dos candidatos, das pessoas que seriam ocupantes desse importante cargo, eram critérios altíssimos. Deveriam ser pessoas altamente qualificadas, ok? No sentido de ter sabedoria, no sentido de ter espiritualidade, no sentido de ter conduta moral ilibada, tá certo? Então essas pessoas com esse nível, atendendo a esse nível de qualificações, seriam designadas então 7 varões, ok? Que foram designados, Filipe estava entre eles, Estevão estava entre eles, e aí outros mais, foram designadas para tratar dessa questão administrativa, Então havia essa situação dos bens serem entregues a essa igreja primitiva que estava lá em Jerusalém. Houve inclusive um problema com relação à tentativa de Ananias e Safira burlarem esse sistema, ok? E a resposta que é dada a essa tentativa é muito interessante. Eles combinam entre si que vão vender as suas terras, não vão repassar a totalidade do valor, mas vão dar a entender que passaram, para que estejam no nível de todos os outros irmãos que assim fizeram. Venderam e passaram a totalidade do valor para a igreja para ser administrada e compartilhada, repartida, tá? Eles querem ter o mesmo status daqueles irmãos, sem que tenham cumprido com as mesmas, tenham realizado o mesmo ato, o mesmo feito, né? Então eles vão dar a entender que passaram, mas retiveram parte para si. Então você vê essa tentativa aí de burlar, né, esta prática.
quando eles assim o fazem, Pedro é usado pelo Espírito Santo para repreendê-los. E o questionamento de Pedro é em relação ao fato deles estarem tentando mentir a Deus. E quando ele fala mentir a Deus, ele também usa de forma semelhantemente à afirmação que ele faz sobre mentir a Deus, ele fala mentiste ao Espírito. Então essa é uma das grandes afirmações apologéticas da deidade do Espírito Santo, quando Pedro assim o entendia, que mentir a Deus é mentir ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é Deus, ok? E não é uma força impessoal, mas é uma pessoa. Então você tem essa situação na qual é denunciado que eles mentiram a Deus nessa situação, e é apresentado para eles como contra-argumentação também que eles poderiam, se quiserem, reter parte do seu bem sem dar a entender que haviam entregado a totalidade, que estes bens estavam em poder deles, possibilitando inclusive que eles retivessem parte, mas desde que eles fossem honestos na sua prática, deixando muito claro que eles não estão entregando a totalidade, mas sim parte e retendo parte para si. Então Pedro deixa isso muito claro, o que mostra que aquela atitude, diferentemente de certas ideias que possam tentar se associar a essa, não foram coagidos a isso, tá certo? Não estavam sendo obrigados a isso, mas foi uma prática adotada pelos irmãos que estavam engajados nesse propósito. Eles vendiam seus bens e entregavam aos pés dos apóstolos para ser administrado e repartido. E estes tentaram dar a entender que também haviam feito isso, quando foram contraditados aí pelo apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus. Então veio aí grande sentença, né, tanto sobre ele quanto sua esposa, o que serviu como exemplo também para que aquela igreja continuasse nessa mesma prática, no sentido de estarem vivendo a verdade em Cristo Jesus. Então eles foram um grande exemplo do prejuízo que tiveram por tentar enganar o Espírito Santo de Deus, por tentar ludibriar a igreja, tentar se aparecer de uma forma enganosa, tá certo? Demonstrando aquilo que não são na verdade. Então você tem aí este caso exemplar de Ananias e Safira, que é muito importante para esse contexto. Então você tem essa situação desses que tentaram burlar, tá certo? Esta prática, né, que foi adotada nesse contexto específico. E você tem então estes homens que foram levantados para essa importante função, que era gerir essa situação. Então aquilo que era recebido era distribuído, e a distribuição será feita de forma igualitária, a partir da dedicação destes homens que foram levantados para este encargo, para estarem distribuindo essas ajudas para aqueles que necessitavam, e estarem também lidando com aspectos da liturgia do culto, a fim de que os apóstolos, e posteriormente você terá outros dons ministeriais que são entregues à igreja, você terá o presbitério que será estabelecido dentro do âmbito das missões. Você terá, por exemplo, dentre os presbíteros, alguém que será levantado como pastor para trazer esta gestão sobre a igreja local, ok? Os apóstolos são aqueles que levam a mensagem do evangelho às terras que ainda não foram, onde não foram proclamados. Você tem profetas que estão dentro da igreja também servindo como voz de Deus, atalaias de Deus, trazendo comunicações da parte de Deus para os cristãos, alerta, exortação, ensino, ok? Estão trazendo aí esta mensagem da parte de Deus que é edificante para a igreja. Então você tem aí todos esses dons entregues por Cristo à igreja para a sua edificação, e estes homens que foram levantados para que esses dons sejam exercidos sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de interrupção, né, de complicação, para que isso não seja atrapalhado, tá certo? Para que eles possam comunicar o ensino da palavra de Deus, a exortação, possam trazer algum tipo de palavra edificante, algum tipo de adoração ou louvor, para que o andamento do culto se dê com toda a ordem e decência, e para que o Senhor seja glorificado e as vidas sejam edificadas. Então entra aí a colaboração, a participação desses homens levantados para esse importante encargo. Então com isso você vê as problemáticas que vêm surgindo dentro da igreja organização e a atuação da igreja organismo dentro da igreja organização, quando você tem pessoas que estão ligadas a Cristo, são integrantes do corpo de Cristo
e trabalham dentro da igreja a organização, chefiadas por Cristo, que é a cabeça da igreja organismo, ok? Então, o corpo de Cristo, o corpo místico, a Igreja Universal dos Salvos, que trabalha dentro da igreja organização, que interage dentro dela, trabalhando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a direção do Espírito Santo de Deus, para que a igreja organização seja livrada de todos os problemas que podem decorrer de falta de organização, de falta de estratégia, tá certo? De falta de cuidado, falta de zelo. Então eles estão aí trabalhando para que isso aconteça de uma forma bastante eficaz, tá certo? Que assim a igreja organização possa estar de fato trabalhando para que o nome do Senhor seja glorificado e para que os cristãos tenham aí uma atuação poderosa, levando a palavra de Deus a todos os lugares, né? Proclamando o evangelho de Cristo Jesus. Você tem essa interação importantíssima que acontece dentro desse contexto. Esse versículo é meio que uma janela para que a gente observe como os problemas surgem e como eles são resolvidos, né? Como eles podem vir a ser solucionados e a igreja continua a sua marcha, a sua caminhada. A verdade prática nos diz: a igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo, ok? Contudo, como toda estrutura viva precisa ser organizada, a igreja é um organismo vivo. Até o próprio termo eclesia, tá? O termo eclesia só faz sentido quando você tem uma assembleia de pessoas reunidas com um propósito, porque a origem do termo busca, resgata esse tipo de significado, tá? Quando você tinha a eclesia, que era a reunião dos homens gregos livres que iam para a ágora, a praça, né, central na polis, discutir temas e votar, exercer a chamada democracia, tá? Então, dentro desse âmbito, dessa discussão política, você tinha aí o desenvolvimento, né, da democracia, quando eles participavam das decisões importantes relativas àquela cidade-estado, àquela sociedade, tá? Então, esta reunião dessas pessoas que estavam ali reunidas nesse propósito era a eclesia, essa era a assembleia, ok? Então, isso é importante porque passamos a entender qual é a aplicação dela para a igreja, em que sentido a igreja é uma assembleia, em que sentido a igreja é uma eclesia, em que sentido ela é igreja. Não é qualquer ajuntamento de pessoas que é uma igreja. Então ela pode ser um samba, pode ser uma colônia de férias, pode ser um clube social, ok? Então se eles estão reunidos ali apenas para entretenimento, se estão reunidos ali porque estão num debate político, então pode ser uma reunião de uma assembleia do Congresso ou da Câmara de Vereadores, não é necessariamente uma igreja, ok? Ou se estão ali cada um buscando seu próprio objetivo individual, estão dentro de um comércio fazendo compras, não estão necessariamente unidos, estão apenas buscando ali cada um que é do seu próprio interesse. Então não se constitui uma igreja. Agora, quando estão ali reunidos num lugar e também estão unidos em comunhão, tá certo? Em adoração, em oração, buscando a presença de Deus em torno de Cristo. Se Cristo ali é centralizado, se ele é o centro daquela reunião, o elemento catalisador, tá certo? Agregador de todas aquelas pessoas, aqueles que estão em torno desse objetivo estão na assembleia, estão na igreja, são igreja, independentemente do lugar onde se reúnam, tá certo? Independentemente da forma do templo ou do lugar em que estejam, são igreja de Cristo Jesus e Cristo está ali no meio deles, ok? Então você tem essa situação importantíssima que diz para nós dessa característica da igreja como organismo vivo que se reúne e quando se reúne necessita estabelecer ali uma estrutura para atender às suas necessidades, para que não se reúnam no frio, tá certo? Não sejam atingidos pelo frio, nem pela chuva, nem pelo sol, ok? Nem por quaisquer eventos que venham a tumultuar o culto, para que tenha um lugar limpo, organizado, para que o culto se dê da forma mais excelente possível. Então temos aí a necessidade do organismo vivo estabelecer uma estrutura organizada, tá certo? Para que ela venha atender suas necessidades. Então temos aí a interação correta, né, entre a igreja e o templo, entre a igreja organismo e a igreja organização, tá? Então partimos aí para a introdução que nos diz:
Nesta lição, vamos conhecer a igreja como organismo, e uma organização. A igreja como organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma. Não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido, que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinharemos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, ok? Porém, como tudo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. 2 coisas a se destacar na introdução, que é importante você destacar aí para a igreja, para a sala, né? Primeiro, esses extremos, tá? Esses extremos que são abordados aí no início da introdução. Nem uma igreja totalmente solta no espaço, tá certo? Onde diz, olha, não temos nenhuma forma de organização, somos apenas uma igreja de organismo, solta no espaço, sem nenhuma hierarquia, sem nenhuma ordem, se reunindo quando quiser, onde quiser, da maneira que quiser. Isso não estaria de acordo com a recomendação da Sagrada Escritura, onde você tem a necessidade de congregar, onde você tem os dons estabelecidos por Cristo para a igreja, que constituem a sua hierarquia, tá certo? Que é uma responsabilização sobre algumas pessoas para com o zelo pela obra de Deus. Nunca é uma atribuição de valor superior a alguém. Então alguém é pastor porque é melhor do que o simples cristão. Alguém é presbítero porque é melhor do que o diácono. E, em hipótese alguma, isso veio a ser colocado ou sugerido em qualquer texto da Escritura Sagrada. Sempre é muito claro para nós que todos são pecadores e alguns dos pecadores são redimidos na pessoa bendita de Cristo Jesus, aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, são purificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário, as obras de Cristo nos são imputadas, nós somos reconciliados com Deus e dentro desse contexto somos nova criatura. Sendo nova criatura, somos agora templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, tendo nós o Espírito Santo de Deus, que é o selo e a garantia da nossa salvação, nós somos agora instrumentos, nós somos agora membros do corpo de Cristo, ok? Somos pedras vivas desse edifício, ok? Como Pedro nos chama, somos integrantes da igreja de Cristo, ok? Então, como integrante da igreja de Cristo e como membros do seu corpo, os membros têm diferentes funções, mas todos os membros constituem o corpo. Todos os membros são importantes para o corpo, mesmo desempenhando diferentes funções. Os olhos, diferente da boca, que é diferente do nariz, que é diferente da orelha. Dos braços e pernas, do estômago, coração, pulmões e por aí vai. Então, cada um cumpre uma importante função dentro, tá certo, da sua operação no corpo, ligada ao corpo. Todos são importantes, todos estão no corpo, mas desempenham funções diferentes. Então você tem aí pastores e presbíteros ligados à proclamação da palavra, ao ensino, à comunicação da doutrina, à exortação, à consolação, ok? Então a esses são atribuídas responsabilidades diferentes das responsabilidades de um diácono. Um diácono cumpre uma função mais burocrática, mais braçal, ok? Mais organizacional, no sentido de estar estabelecendo uma ordem no culto, uma ordem na liturgia do culto, ok? Para que isso não venha a se tumultuar, nem venha atrapalhar a comunicação do ensino da palavra de Deus e nem a adoração dos cristãos que ali se reúnem. Quando se reúnem, um tem salmos, outro tem cânticos, tá certo? Outro tem profecia. Então tudo isso sendo feito com ordem e decência a partir da atuação desses importantes trabalhadores dentro da igreja chamado diácono, tá certo? Os diáconos.
Então você tem diferentes atribuições, diferentes funções. E mesmo aqueles que não exercem cargos eclesiásticos são todos chamados para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Primeiro com as suas próprias vidas, com o seu testemunho. E também proclamar com as suas palavras, né? Anunciar a salvação da pessoa bendita de Cristo Jesus. E podem também ser usados poderosamente pelo Espírito de Deus, que é soberano para usar quem ele quiser e como quiser e quando quiser e onde quiser. Então o Espírito Santo de Deus, ele é soberano para agir e para usar a nós como bem entender, tá certo? Para a função que quiser. Então ele não está limitado, tá certo? Pelos regramentos humanos, nem pelas hierarquias humanas. Nada disso limita a ação do Espírito Santo de Deus, que usa a todos nós, usa a quem ele quiser. Então você tem aí essa situação, nem essa coisa solta, tá certo? Sem nenhum tipo de estrutura, e nem é algo fechado dentro de uma determinada estrutura criada por homens e que querem limitar a Deus e que querem até impor sobre Deus a sua forma de entender, tá certo? O trabalhar de Deus, a sua forma de entender a Escritura, a sua forma de entender a ação do Espírito Santo de Deus, entendendo que o Espírito Santo de Deus deve agir assim e não assim, e tentando impor isso a ele, entendendo que o Espírito Santo de Deus se submeteria à sua filosofia, à sua teologia, à sua forma de compreensão e de interpretação das Sagradas Escrituras, quando na verdade isso é um grande erro, isso é um grande equívoco. Então nem um institucionalismo, ok, que tentaria limitar a Deus, que tentaria impor a Deus a sua maneira de agir, e nem uma falta de organização, o que seria algo contra aquilo que é comunicado nas Sagradas Escrituras. Você tem uma harmonia e você tem um caminho que pode ser seguido e deve ser seguido, que está de acordo com a palavra de Deus, ok? Quando você vê que as igrejas, elas têm sim uma organização, mas essa organização, ela não impõe sobre Deus a sua forma de agir. Pelo contrário, ela se submete à ação do Espírito, e o Espírito Santo de Deus age de multiformes maneiras. Tanto que as igrejas, elas não eram homogêneas, elas não eram como igrejas fabricadas numa linha de produção, onde todas seguiam todos aqueles padrõezinhos iguaizinhos. As igrejas tinham seus próprios problemas e tinham a sua maneira de lidar com seus problemas. Agora, todas elas concordavam nas doutrinas fundamentais, mas elas tinham a sua maneira, a sua forma, tá certo, de lidar com essas problemáticas. Então você tem aí uma ausência de institucionalismo, tá? O que se esse institucionalismo se impusesse desde da época neotestamentária, do surgimento das igrejas, você buscaria uma homogeneização dessas igrejas para que todas elas fossem o mesmo padrãozinho, para que todas elas seguissem a mesma regrinha. E você não vê no Novo Testamento isso acontecendo. As igrejas impondo umas às outras a sua forma de costume, tá certo? As suas particularidades, suas peculiaridades. Você vê que as igrejas têm essa liberdade, tá? Então, a partir dos problemas que são mais urgentes dentro dela, os apóstolos vão trabalhando dessas igrejas dentro das suas necessidades. Então, a igreja de Jerusalém tinha aquela questão mais grave que era essa judaização, essa tentativa de judaização sobre o cristianismo. Isso foi tratado no primeiro concílio da igreja. Você vê se reunirem ali importantes homens para tratar com relação a isso e chegam à definição de que a salvação não é por meio de Moisés, e sim por meio de Cristo. Então, os costumes que eram oriundos do judaísmo não deveriam ser impostos aos gentios. E aí você vê a expressão da missão transcultural que já estava sendo vivenciada por Paulo e agora se tornou um tema de debate na igreja primitiva e chegaram à conclusão, dando aí aval para que esse aspecto das missões tivesse continuidade, tivesse liberdade, e entregaram cartas para que fosse comunicado a essas igrejas, para que esses cristãos estivessem tranquilos quanto a esses ataques dos judaizantes, tentando puxá-los aí para uma judaização das suas práticas, como se a salvação dependesse disso.
de ritualismos judaicos, ok? Então a igreja deixou muito claro, se posicionando de que isso não é necessário para a salvação, que a salvação é somente através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Aí claro que há umas recomendações, mas o mais importante é a salvação é através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Não é guarda de dias sagrados, nem nada disso. É Cristo, Cristo é a salvação. A salvação não é uma ideia, não é uma prática, a salvação é uma pessoa. Ela chama-se Jesus de Nazaré, tá certo? Então você tem essa situação na qual essa institucionalização não está presente. Você não tem uma homogeneização das igrejas. E por outro lado, existe uma organização. Ela não é uma bagunça. Ela tem uma liturgia. Ela tem uma forma de culto. Você lê as cartas de Coríntios, você encontra Paulo exortando a igreja gravemente sobre ordem no culto, ok? E isso vale também para outras igrejas. Então você tem aí essa necessidade, sim, de haver uma organização, de haver uma hierarquia, de haver uma ordem no culto, uma liturgia de culto, ok? Então você tem a necessidade, sim, de uma organização. E essa organização, ela apresenta-se de multiformes maneiras. Aí você trabalha sobre o tema do governo da igreja, tá? E para você trabalhar esse tema, requer um certo amadurecimento, porque a primeira coisa que vão perguntar, qual é o modelo certo? E na verdade, como o autor teve o cuidado de deixar claro, não estamos batendo martelo para dizer este é o modelo certo. Por quê? Porque de certa forma você encontra aspectos de cada um dos três modelos. Tanto do modelo episcopal, ok, que centraliza a liderança, quanto do modelo presbiteriano, claro que seria anacrônico, né, falar de modelo presbiteriano na igreja primitiva, obviamente. Estamos apenas fazendo referência a um estilo de governança que de certa forma pode ser visto, não dentro de todos os seus aspectos, né, do fato de ser presbiteriano, um modelo presbiteriano, mas sim esta prática que futuramente essa igreja presbiteriana trará para si, implantará, tá certo, na sua igreja. Então eles buscam referência nesses modelos do passado, e dentro desse âmbito da igreja primitiva, você de certa forma pode encontrar isso, uma governança exercida de forma indireta, cuja liderança não está totalmente centralizada, não existe um episcopos, um bispo que tome a decisão e seja acatado por todos os demais, sem questionamento. Existe uma deliberação, ok? E a partir dessa deliberação existe uma decisão que foi discutida, foi debatida e que agora será comunicada a todos os demais. Então você vê, por exemplo, no Concílio de Jerusalém, não foi simplesmente dizer para Tiago, o problema é esse, como se resolve? Aí Tiago vai lá, de forma monocrática, toma uma decisão e todo mundo segue. Não foi dessa maneira. Houve debate, houve discussão, houve contrapartidas, houve apresentação de propostas, houve deliberação, houve testemunhos por parte de Paulo, Barnabé, de Pedro. E o testemunho de Pedro foi bombástico porque seria um grande referencial de judaização, ok? Então, em certo momento, Pedro até cedeu a essa pressão, né, do judaísmo com o qual estavam interagindo ainda, viveu de certa forma de forma ambígua entre os gentios, se comportando de uma forma judaizante quando os judeus estavam presentes, mas um tanto mais liberal para com os gentios quando estava só entre os gentios, ao que Paulo resiste na cara dele de forma bastante respeitosa, mas enérgica, tá certo? Falando que esse comportamento dúbio é inaceitável e ele terá experiências posteriores que vão reforçar que isso não era aceitável a Cristo Jesus. Então ele terá aqueles sonhos, aquela revelação, Cristo mostra para ele um lençol que desce, um sonho, né? Quando o lençol desce, se abre a todos os animais que eram considerados impuros, dentro da ótica judaica, né? O kosher, a alimentação estabelecida aí para os judeus. A voz diz, mata e come. E Pedro retruca, nunca comi nada impuro. 3 vezes a voz diz, mata e come. Pedro retruca, e aí o Senhor diz a ele, não torneis impuro aquilo que eu purifiquei.
Então você tem um contraste entre aquilo que era admitido como impuro dentro de uma ótica do judaísmo e esta nova realidade para a qual eles tinham que despertar, na qual Cristo Jesus é o único meio de salvação e todas essas ritualísticas anteriores estão obsoletas, caíram por terra, não fazem nenhum sentido mais. Cristo Jesus é o único Salvador. Cristo Jesus é a cabeça e nós somos o seu corpo. Somos todos membros do seu corpo. E em Cristo não há judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus, integrante do seu corpo, cuja cabeça é Ele mesmo. Então, diante dessa realidade, tudo isso caiu por terra. Todas essas antigas designações e formas excludentes, né, de tratar certas pessoas da sociedade, certas camadas da sociedade, tudo isso caiu por terra. Eles têm que se unir em Cristo Jesus, ok? Então, uma vez que aceitam a Jesus como seu Salvador, são todos irmãos, estão todos unidos dentro dessa comunhão, ok? Então, isso é passado. E, de certa forma, a igreja primitiva em Jerusalém foi assombrada ainda com essa judaização durante muito tempo. E isso foi deliberado, foi debatido e chegaram a uma conclusão. Então você vê, de certa forma, isso que será posteriormente tido como modelo presbiteriano, no qual é esta governança indireta. Né? As lideranças elas debatem sobre os temas, tomam decisão e isso será comunicado aos demais. Não é uma decisão monocrática, né? Do que você vê num sistema episcopal. E aí, numa outra proposta, você tem o chamado modelo congregacional, que aí é um modelo ultrademocrático, vamos colocar assim. Né? Então, cada igreja ela delibera sobre as questões importantes para o seu contexto, a igreja local, né? Delibera sobre as questões importantes, toma decisões, essa decisão vale para aquela igreja. Então, claro que esta ampla democracia, ela talvez não seja enxergada no período aí da igreja primitiva, né? Igreja do Novo Testamento. Mas esse aspecto das igrejas lidarem com seus próprios problemas e não serem centralizadas por um governo que centralizasse todas as decisões, né? E isso é visto, tá certo? Então, algum aspecto do âmbito congregacional está presente na igreja primitiva, no sentido de que as igrejas lidavam com seus próprios problemas. Você não vê Éfeso lidando com os problemas de Corinto, nem Corinto se metendo nos problemas de Roma, nem Roma se metendo nos problemas de Antioquia. Cada igreja resolvia seus problemas dentro do seu próprio contexto, ok? E aí, certamente, essas igrejas, sede, exerciam uma certa gestão sobre igrejas menores que estavam ali na sua área de influência, ou até sobre reuniões dos cristãos na casa de outros irmãos. Havia muito essa situação de igrejas nos lares, tá? Porque o contexto de perseguição não proporcionava ainda terem templos, terem muitos templos, terem grandes templos. Então, na verdade, as igrejas estavam em lugares ermos, lugares escondidos, estavam nos lares, ok? Onde os cristãos poderiam se reunir mesmo diante de toda a perseguição. Então você tem aí essa característica que é típica do congregacionalismo, tá certo? Das igrejas tratarem de seus próprios problemas, sem essa centralização das igrejas, tá? Então você tem aí a introdução que já vai nos dar, né, toda essa possibilidade de discussão. Porém, como tudo que é humano estão sujeitos a acertos e erros, portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro, deve ser buscado como parâmetro, é isso aí, ponto final. Agora passa aqui para o ponto 1, que nos diz o seguinte: a estrutura da igreja cristã. A estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Então você tem aí a imagem do corpo. E alguém vai dizer corpo místico. Por que corpo místico? Porque não estamos falando de um corpo material, ok? De um corpo humano de carne e osso. Estamos falando de algo que é uma representação, ok? É uma ideia. Então esse corpo místico é Cristo como a cabeça e nós, integrantes desse corpo, todos nós unidos, compondo esse corpo, ok? Então uma representação como
é mais do que apenas uma ideia, porque a ideia fica muito no abstrato, né? Mas é algo que é uma realidade, mas é uma realidade espiritual, tá? Está dentro do âmbito de uma realidade espiritual. É um corpo mesmo, só que é um âmbito espiritual. Cristo é a cabeça e nós somos seus membros. Então isso acontece na realidade. Então esta representação é muito verdadeira, é muito vívida, tá certo? É muito correta, porque é assim que as coisas acontecem. Cristo é a cabeça e comanda tudo. E nós somos seus membros, comandados por ele, atuando cada um dentro de uma função diferente, mais importante, colaborando para a integridade do corpo, para que o corpo tenha tudo o que precisa. Então temos aí esta realidade. É uma realidade espiritual. Não é só uma ideia, certo? Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Ok. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, como ele coloca aqui, a igreja é definida como o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente. Os membros não existem independentemente. Repita isso quantas vezes for necessário. Os membros não existem independentemente. Se você estiver andando por aí e achar uma perna, você não vai olhar para aquela perna e dizer, tem até no Pernambuco, na lenda da perna cabeluda. A perna cabeluda andava por aí, era uma perna solta e perseguia as pessoas. Como, não sei. Mas havia essa lenda, né? Então, assim, se você encontrasse uma perna por aí, você não entenderia que aquilo é um corpo, e sim um membro solto. Foi decepada, tá certo? E está largada, de abandonada. Onde está o corpo? Seria a primeira pergunta, né? Então você tem ali um membro decepado que sozinho não constitui um corpo, tá certo? E que não tem mais função, está morto, não tem nenhum tipo de operacionalidade, porque está fora do corpo. Então esta é a noção que destrói qualquer possibilidade de atuação saudável dos chamados desigrejados. Os que querem servir a Deus em casa, os que querem não congregar, não se unir aos outros integrantes do corpo de Cristo, estão mortos, porque um membro destacado do corpo está morto. Você não tira um dedo e o dedo continua digitando, teclando, tá certo? O filme da família Adams não acontece na realidade. Se uma mão for decepada, ela não vai sair andando por aí, ok? Ela vai apodrecer e desaparecer, ok? Então não há a possibilidade de um membro destacado do corpo continuar vivo. Então você tem essa situação na qual é necessário para que um membro esteja vivo, esteja ligado ao corpo. Estar ligado ao corpo é estar em união com os demais membros do corpo que estão recebendo a alimentação necessária para que tenham oxigenação, tenham sangue, tenham nutrientes, tenham tudo que é necessário para que permaneçam vivos. Então, a lógica é a mesma. É impossível a saúde espiritual de pessoas desigrejadas, tá certo? É imprescindível, uma condição sine qua non, que eles estejam reunidos em koinonia, em comunhão, para que estejam como integrantes do corpo de Cristo, tá certo? Estando integrante do corpo de Cristo, participam da comunhão e recebem a alimentação, e recebem o alimento espiritual que faz com que eles permaneçam vivos diante de Deus. São as varas e a videira, tá certo? Então Cristo diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Toda vara que está em mim dá fruto, e toda vara que dá fruto meu Pai a limpa, tá certo? E a vara que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Então você tem a realidade na qual só há vida ligada na videira. Separado da videira, você seca e, tendo secado, será lançado ao fogo, será lançado ao inferno, tá certo? Então, esta é uma realidade muito presente que diz respeito a esta linguagem metafórica do corpo místico, ou corpo espiritual, tá certo? Chamada igreja organismo. A igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples. Todavia existia. Existia de fato. Era simples e eficaz. Existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. É uma liderança inconfundível, na liderança apostólica. Inclusive, hoje existem apóstolos. Só que, diferentemente
do que é apresentado por aí, com pessoas querendo andar com crachá de apóstolo, o apostolado é exercido por pessoas que se destacam para levar o evangelho onde ele ainda não foi plantado. Como Paulo mesmo disse que fazia. Não apresentar o evangelho onde ele já foi plantado, tá certo? Mas levar ele até lugares onde ele ainda não foi anunciado. Então você tem essa situação na qual aqueles que se dispõem, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Tiago, como o apóstolo João, de levar o evangelho até os lugares onde ele ainda não foi anunciado, estão exercendo um apostolado, tá certo? São enviados pelo Espírito Santo de Deus, estão exercendo um apostolado, dão início a uma igreja e são responsáveis por aquela igreja, pela saúde doutrinária, saúde espiritual daquela igreja. Vão iniciar aquele trabalho e vão, a partir daqueles membros que estão ali se desenvolvendo, ou talvez trazendo alguém para atender aquela membresia daquela igreja local por ele fundada, vai estabelecer a hierarquia daquela igreja, tá certo? Constituindo presbíteros, dentro dos presbíteros, constituindo um dirigente ou um pastor da igreja local, a diaconia que vai trabalhar, né, operacionalizar ali toda aquela situação burocrática e da liturgia, e atendendo então toda aquela membresia que está ali presente e que vai cada vez mais multiplicando, se evangelizando e compartilhando a mensagem de salvação em Cristo Jesus, o Evangelho, tá certo? O anúncio das boas novas. Então você tem o funcionamento daquela igreja a partir do trabalho iniciado por alguém que está exercendo o apostolado. O apóstolo existe hoje? Existe. Como função, não como cargo. Ele está desempenhando um apostolado, tá? E de modo geral você vê aí essas outras funções conforme destacadas que servem para que a igreja venha a ser abençoada, porque são dons entregues por Cristo à igreja, para benefício, para edificação da igreja, a igreja organização, a igreja local, a igreja que está se organizando num local, vivendo a comunhão em Cristo Jesus e a comunhão entre si, comunhão vertical e horizontal, trabalhando para Cristo Jesus, sendo integrante do reino de Deus, ok? Enfrentando os desafios que tiver que enfrentar, atendendo necessidades, proclamando o Evangelho, louvando a Deus, adorando o Espírito em verdade, tudo aquilo que é exercido dentro de uma igreja local ou uma igreja organização. Importantíssimo o trabalho da igreja organização. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, como destaquei aqui já. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, ok? Reuniam-se em concílio, conforme Atos 15, 1 ao 6. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. Uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece, endurece, engessa, tá certo? Petrifica, no sentido dela ficar congelada. Enrijece, como diz aqui, e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Por quê? Porque a institucionalização é a exacerbação do poder da liderança, tá? Quando a liderança humana, as ideias humanas, elas passam a valer mais, e aí você tem isso com certos códigos que são organizados, certas teologias, tá? Certos códigos de conduta, tá certo? Que são organizados e que passam a ter mais valor do que a própria Sagrada Escritura, tá? Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Então isso pode acontecer em qualquer igreja. A igreja tem que ficar atenta, tem que ficar em alerta para que certos códigos de conduta, certas regras humanas não se tornem tão importantes que elas se sobreponham à Sagrada Escritura. Então isso é muito grave, isso é muito importante, porque quando essas regras humanas, e
foi exatamente o mesmo movimento que aconteceu dentro do âmbito do judaísmo. Do âmbito do judaísmo. Cristo disse: ouviste o que disseram os antigos, eu, porém, vos digo. Um contraste que Cristo apresenta entre ele, que veio para cumprir a lei, fazer com que nenhum jota, nenhum tipo caia por terra, sem que tudo se cumpra, a lei de Deus, a palavra de Deus, revelada pelo próprio Deus. O contraste entre a lei de Deus, a palavra de Deus, e os códigos de conduta humanos. Quando você se reunir, tem que lavar até o antebraço, pernas e cabeça, como um ritual de purificação para se assentar à mesa. Você vai se assentar à mesa somente com outros judeus. Você não pode se assentar à mesa com um gentio. Você não pode se assentar à mesa com outras pessoas de outras situações. Porque aquilo é um ambiente ritualístico, tá certo? Da refeição. A refeição é muito importante, denota a aliança entre você e aquelas pessoas que estão à mesa. Por isso que o fariseu que convidou Jesus para uma refeição ficou tão escandalizado quando aquela mulher se aproxima de Cristo, unge os seus pés, chora sobre eles e enxuga com seus cabelos. E ele sabia que aquela mulher tinha um passado perverso, tá certo? De prostituição. E ele pensa apenas, né? Se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher que o toca. E Jesus Cristo contrapõe ao pensamento dele, chamava-se Simão. Jesus diz: olha, quando eu entrei aqui, Simão, você não me deu água para lavar os pés, o que era um hábito correto da época, devido às estradas empoeiradas, a boa recepção, o anfitrião, né, que se preze, apresentava esse conforto para os seus visitantes, né, poderem lavar os pés e estarem confortáveis à mesa, tá? Que não era uma mesa, eles se sentavam ali em volta, né, de um lugar para fazer a refeição. Então, para que não estivesse ali empoeirados, era ofertado isso, que pudessem lavar os pés. E Jesus diz: pois bem, você me convidou, você não me ofertou água para lavar os pés, você não ungiu minha cabeça com óleo, você não me saudou com ósculo santo, né, com beijo na face. Muito bem. E esta mulher não cessa de ungir os meus pés, lavar ele com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. O símbolo máximo da feminilidade, os seus cabelos. E ela usa como toalha para enxugar os pés de Cristo. E Cristo disse em relação a isso, né, apresentando para ele: quem mais ama, né? E aí é colocado, né, como exemplo: a quem mais é perdoado, mais ama. Então ele apresenta a possibilidade: alguém que devia tanto, alguém que devia tanto. Um devia muito mais, outro devia menos. Os dois são perdoados. E ele pergunta: quem ama mais? Ele falou: quem mais foi perdoado. Aí ele fala: pois bem, os pecados dessa mulher foram perdoados. E ela demonstra isso quando ela tem essa atitude. Então, quando você olha para essa situação, tá certo? De todo esse exemplo em relação a Cristo, você olha exatamente o antagonismo que há entre a institucionalização. A institucionalização é a soberba do regramento humano, a soberba das regras de conduta criadas pelos homens, que passam a suplantar as Sagradas Escrituras, a verdade das Sagradas Escrituras. As pessoas começam a viver em torno de em torno das práticas, tá certo? Da obediência, da subserviência aos usos e costumes. Os usos e costumes são importantes? Sim, são, ok? Mas eles não superam a importância da Sagrada Escritura. Eles nunca poderão se colocar no mesmo patamar. Eles mudam, eles passam, porque a sociedade muda. Então a igreja na qual congregamos as pessoas já usavam chapéu, as pessoas não podiam ver TV, ok? As pessoas não podiam jogar futebol, as crianças, teve contexto que não podiam empinar pipa, não podia ter boneca, devido à compreensão de época. Então você muitas das vezes tinha uma visão tanto distorcida de certas coisas que os levavam a extremismos. Então, essas pessoas dessa época tinham características boas, certamente. Eram muito corajosas, eram muito dedicadas na obra de Deus. De fato, foram pioneiros, foram pessoas que levaram o evangelho a lugares terríveis, difíceis e vencendo obstáculos, e são louváveis. Reconhecemos e louvamos toda a sua bravura no campo de batalha do evangelho. Mas não precisamos repetir seus erros.
temos que analisar isso a partir de uma reflexão sincera e verdadeira sobre a Sagrada Escritura, sobre o que é exigido pela Sagrada Escritura e sobre o que é invenção humana, fardos humanos lançados sobre as costas dos outros. E esses fardos humanos são as marcas do institucionalismo. O institucionalismo se apega a essas coisas que são regras humanas desprovidas de base bíblica, de fundamento bíblico, e se apoiam sobre isso e tem isso como uma marca de autoridade, um autoritarismo, na verdade, tá certo? Tem isso como se ufanam, tá certo? De estarem seguindo esses regramentos, porque fulano não fez isso, porque fulano não fez isso, ciclano não dizia assim, Beltrano não era desse jeito, citando sempre esse tradicionalismo humano. Parece fariseu citando a escola de Chamaí, a escola de Hilel, a escola de tal, Gamaliel e por aí vai. Os humanos, né, mestres, inteligentes, que estudaram a Sagrada Escritura e se posicionaram sobre ela e compartilharam sua visão de mundo, sua cosmovisão, e alguém capturou esta fala e fez dela uma lei. E esta lei se tornou tão importante que ela suplantou a Sagrada Escritura, tornando a Sagrada Escritura marginalizada. E foi exatamente isso que Cristo veio combater. Não. Ouviram o que disseram os antigos. Ouviram, né? Pois é, eu porém vos digo. E aí Cristo Jesus, na sua afirmação, valorizava, tá certo? E centralizava as Sagradas Escrituras e não as tradições humanas. Jesus entrou em embate sério, grave, com muitas lideranças religiosas da sua época devido ao tradicionalismo. E hoje muitas pessoas estão no mesmo fermento dos fariseus. Estão seguindo um tradicionalismo humano, colocando ele acima das Sagradas Escrituras, tá certo? São pessoas institucionalizadas, cuja importância maior está nas suas regras da sua instituição, colocando-a acima da Sagrada Escritura. E aí o autor desta revista está dizendo: a igreja organização, ela não pode ser institucionalizada, ela não pode congelar, ela não pode enrijecer, ela é um organismo vivo. E como organismo vivo, ela deve reparar os seus equívocos, reparar os seus erros, ter a flexibilidade de, analisando a Sagrada Escritura e percebendo um equívoco, mudar. Esta igreja já passou por grandes mudanças e grandes mudanças ainda terão que ser realizadas para que ela continue caminhando centrada na Sagrada Escritura e não na institucionalização humana e não nas regrinhas, cartilhas humanas de fulano, de Beltrano, nem de ciclano. Todas elas caem por terra diante da Sagrada Escritura, ok? A reforma continua valendo. Temos que fazer reformas na atualidade. Segue o jogo. Vamos lá. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Alguns acreditam. Deixa eu ver aqui. Onde que eu tô? Organização. Todo organismo precisa de organização. Peraí, esse ponto aqui eu não li ainda. Organismo e organização. Ok, vamos lá. Organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo, é uma organização. Ela existe, tá certo? Como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização. Ok, isso aqui é muito verdadeiro. Mesmo as estruturas mais simples, alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização. Completamente equivocado, completamente errado. Não conhece Bíblia, não conhece o Novo Testamento. A igreja organismo, ela está atuando por meio da igreja organização. É corpo e elemento material e elemento espiritual. Vamos colocar assim. Elemento material e elemento espiritual. Você não atua só com o seu elemento espiritual, tá? Seu espírito sai daqui e até o trabalho. Chegou lá um fantasminha, tá certo? Gasparzinho, fantasminha camarada. Chegou lá para trabalhar. É você. Seu corpo ficou aqui congelado e sua alma foi lá trabalhar. Seu elemento espiritual, alma e espírito. Não.
Sua parte espiritual atua no mundo por meio da sua parte material, da sua parte física, ok? Assim também a igreja organismo atua por meio da igreja organização. A igreja organismo está dentro da igreja organização. O problema é que dentro da igreja organização estão pessoas que não estão na igreja organismo e estão lá como intrusas. É joio no meio do trigo. Mas a igreja organismo ela deve atuar de forma forte e enfática para que a igreja organização caminhe de acordo com a palavra de Deus. Tá certo? Aqui. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Ok, isso aqui é tranquilo. A igreja é organismo, atua por meio da igreja organização, que tem uma hierarquia, uma estrutura, uma organização para que ela possa viver de forma eficaz a mensagem do Evangelho. Ela possa viver do Evangelho e proclamar o Evangelho. Ok? A igreja, um organismo vivo e organizado, seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente, a igreja local, como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, etc. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, orava, contudo enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, instituiu o diaconato, elegeu lideranças, enviou seus pioneiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada, ok? Tranquilo, isso já ficou muito claro dentro da nossa fala, né? No seu aspecto litúrgico e ritual, toda a igreja organizada possui uma liturgia e rituais. Isso é para que o culto aconteça de forma racional. O culto não é uma loucura, o culto não é um circo, o culto não é um lugar de exibição humana. O culto é algo prestado a Deus e Deus tem exigências, Deus tem critérios, ok? Então só você ler o livro de Levítico você vê que Deus tem exigências. O Deus de Levítico é o mesmo Deus do Novo Testamento, ok? As pessoas se confundem em relação a isso. Então, o mover do Espírito não é um mover de loucura, porque o Espírito Santo de Deus é sábio, e o Espírito Santo de Deus é organizado. Então, você tem aí toda uma forma por meio da qual o Espírito Santo de Deus age e usa pessoas dentro de uma liturgia do culto para que venha trazer edificação a todas as pessoas. E tudo aquilo que ele faz tem propósito, ok? Então, muitas das vezes o que a gente vê é uma exacerbação do sentimentalismo e muitas das vezes manifestações humanas e carnais, muitas das vezes até tendendo à pecaminosidade, tendendo até ao demonismo. Algumas situações em que as pessoas deram tanta liberdade a essa efusividade, a essa loucura, a essa coisa desordenada, solta, que os espíritos malignos se aproveitam da desordem para infiltrar-se. E aí você tem situações em que há atuações demoníacas dentro dessas igrejas sem liturgia, sem organização, e elas passam despercebido por causa da desordem. No meio de bagunça, você tem tudo quanto é tipo de coisa, coisas boas e ruins. Assim acontece devido à falta de liturgia, falta de organização. Norma de culto, ok? Então, ter uma norma de culto, ter uma liturgia, uma forma organizada de cultuar a Deus, de apresentar o culto racional, não significa institucionalização, tá certo? Mas sim organização. É você estar absorvendo as verdades da Sagrada Escritura e aplicando-as no seu momento de culto, para que seu culto de fato seja aceitável diante de Deus. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Estabelece costumes que devem ser observados, e esses costumes são pautados pela Sagrada Escritura. A partir do momento que esses costumes não precisam mais de respaldo bíblico, eles são aspectos de institucionalização, porque as regras humanas se tornam mais importantes que a Bíblia. Então esse é um problema, tá? Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em água e realizando a ceia do Senhor, as ordenanças de Cristo Jesus. Ponto 2. Um organismo vivo e organizado. Assim, isso aqui na verdade já foi lido por mim. Deixa eu ver aqui se já foi lido.
Já estou nesse ponto aqui. Aspecto litúrgico. Deixa eu passar aqui para o terceiro. Isso. Ah, sim, já é o ponto 3. Vamos lá. 3. O governo da igreja. Aí entra aqueles 3 modelos, né, que são de certa forma encontrados nas igrejas neotestamentárias dentro de alguns aspectos, ok? Então eles têm algumas verdades que podem ser observáveis e outras que na verdade são próprias, né, daquela forma de pensar o governo que muitas das vezes não são necessariamente justificáveis. Então cada uma delas tem partes fortes e fracas, partes boas e partes não tão boas. Mas de certa forma podem ser observadas e aproveitadas para o bom governo da igreja. Então devem ser pelo menos analisadas e entendidas, né, para que possam ser adotadas ou não como forma de governo para a igreja local. Veja, o modelo episcopal. Essa palavra traduz o grego episcopos, tá? Aparece algumas vezes no Novo Testamento. No contexto atual, o episcopalismo. Episcopos é como supervisor, tá? O episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados bispos ou supervisores. Está aqui, né? Acabou de escrever. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre outro e terminou culminando no papado romano. Veja, inclusive, algo que foi usado no começo, tá certo? Que foi até bom no primeiro momento, é a questão de sucessão de bispos, tá? Quando surgiu um herege chamado Marcion, que tentou mexer no cânon da Sagrada Escritura, então essa questão canônica estava ainda evoluindo, no sentido de estabelecer o cânon do Novo Testamento, a partir do testemunho das igrejas com relação aos textos que estavam presentes nelas, tá? Então o cânon não foi definido por uma pessoa numa sala, nem por um determinado grupo de pessoas, tá? O cânon é definido pelas igrejas que têm este cânon dentro da sua prática, dentro da sua comunidade, que conhecem aquele cânon, que dão respaldo da sua autoridade, tá? Então esse cânon vai sendo, a partir desses testemunhos, organizado. Então uma vez que ele é organizado, estabelecido então aquele cânon, ele passa a circular, né, pelas igrejas como um cânon completo. Então, em determinado momento, algumas tinham parte e outras tinham outra parte. O primeiro cânon que começa a circular de forma universal são as 13 cartas de Paulo. Depois você tem os evangelhos, e assim vai Lucas, né, Evangelho e Atos, cartas universais. Posteriormente, a segunda de Pedro, Apocalipse, ficam sob observação durante mais tempo. Então, elas já eram admitidas como cânon pelas comunidades na qual estavam presentes, mas elas ficam sob observação até serem de fato incluídas no cânon neotestamentário, tá? Então você tem uma situação na qual, enquanto está no interim desse desenvolvimento, aparece um herege chamado Marcion, que deseja estabelecer um recorte das Sagradas Escrituras, entendendo que devemos apenas receber como Sagrada Escritura as palavras de Cristo nos Evangelhos e as cartas de Paulo. Ele quer fazer um cânon que tenha somente as palavras de Cristo e as cartas de Paulo. E aí ele tenta impor isso à igreja da época. Isso não é aceito, tá? E fica então aquela questão, né? Aquela peleja para estabelecer como a autoridade será estabelecida. Então Marcion tenta essa questão de impor esse cânon, ele é refutado, tá? Aí outras pessoas tentam atentar também contra essa autoridade dos líderes da época, através do quê? Dizendo que eles são sucessores de outros ensinadores antigos que haviam apregoado essa doutrina. Isso acontece primeiro Marcion, essa questão canônica, depois gnósticos com questão de certos textos, certos livros que são refutados como apócrifos, proscritos, tá? E você tem os chamados pseudepígrafos, livros que atribuem-se a certos apóstolos ou pessoas relevantes, por exemplo, Evangelho de Maria Madalena, Apocalipse de Pedro, Evangelho de Paulo e por aí vai. Então a pessoa atribui aquele autor, mas quando você vai analisar o conteúdo, todo o conteúdo traz elementos completamente antagônicos aos textos neotestamentários.
os textos neotestamentários, eles estão concatenados com os textos do Antigo Testamento. Eles são continuidade daquela revelação do Antigo Testamento. Então eles estão em harmonia. Eles têm uma harmonia, ok? Eles funcionam como um relógio, estão concatenados. Você pega um texto apócrifo, ele é uma coisa totalmente desconexa. Ele apresenta ideias ali que nunca foram defendidas em contexto nenhum no Antigo Testamento, nem desses autores do Novo Testamento. Então eles têm origem heterodoxa, tá? A origem deles é externa, a origem deles é gnóstica, são ideias gnósticas. Então eles são rejeitados, não pertence ao cânon, não faz parte, essas ideias não fazem parte da fé cristã. E quando eles rejeitam essas ideias, certos mestres do gnosticismo, eles querem tentar contrapor a ideia de sucessão, dizendo, ó, nossos mestres antigos estiveram em contato com os apóstolos e eles, na verdade, ratificaram essas ideias e nós somos seus continuadores. Então eles tentaram meter essa aí para serem aceitos na igreja e ganhar esse grande público, formar essa grande escola, tá? Uma das grandes respostas que foram dadas a eles é o quê? A sucessão de bispos. Então, por exemplo, alguém dizia, olha, não, é o seguinte, João não concordava com essas ideias de que Cristo é um aion, Cristo é uma emanação divina, que ele nunca foi ser de carne e osso, mas que era apenas uma aparência de carne, porque a carne é matéria, a matéria é inerentemente má. Isso é uma ideia que foi propagada pelo gnosticismo e busca origens até no platonismo, tá? Então você tem aí ideias externas à fé cristã. E aí os caras tentam meter essa da linha de sucessão e os bispos refutam através da linha de sucessão dos bispos, dizendo, olha, o apóstolo João viveu aqui e ele não pregava isso, ele pregava contra isso, dizendo, aquele que não crê que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo, refutando isso de uma forma veemente. E João ensinou Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia ensinou outro bispo, né? Esse bispo ensinou aquele bispo. E assim vai chegando até o bispo que está aí na atualidade. Então nós temos, através dessa linha de sucessória de bispos, uma conexão com o apóstolo que não ensinou isso. Isso é uma ideia apócrifa, isso é uma ideia herética, ok? Rejeitando e estabelecendo uma autoridade a partir de linha sucessória. Quando isso começou a ser usado, no primeiro momento isso foi bom para refutar essas ideias heréticas, mas o problema é que isso criou esta base, tá? Essa premissa para essa suposta autoridade de um bispo de Roma. Que aí isso sendo aplicado ao contexto de Roma, foi usado para quê? Pedro foi o primeiro papa, tá certo? Pedro veio para Roma, aí pregou aqui o evangelho, foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele, né? Conforme Covades indica, e Pedro deixou um sucessor. O sucessor, não me recordo o nome do sucessor agora, Damásio, não vou lembrar, tá? Deixou um sucessor. E aí sucessor, deixou outro sucessor, foi, tá, até chegar hoje, aqui, o Papa, tá? Então este bispo é o sucessor daquele, chegando até Pedro, que foi o Papa de Roma. Então aí meteram essa da linha sucessória para usar, para quê? Para engrandecer o poder do bispo de Roma. E aí, conforme vai passando o tempo, você tem outras situações políticas também que vão ocorrer, que vão dar a Roma um lugar de destaque na história da cristandade. Então vai ter a separação, Roma do Oriente, Roma do Ocidente, na Roma do Oriente, Constantinopla, em Constantinopla, né, a igreja é submetida ao Estado. Em Roma, o Império Romano do Ocidente cai, a igreja fica como única instituição forte, detentora de toda a cultura romana e grega, além da cristã. Os impérios bárbaros derrubam o Império Romano, surge uma fragmentação de povos bárbaros, que são no contexto europeu, tentando cada um se organizar e se tornar um forte Estado, né? Para isso, eles vão se alimentar do elemento cultural que estará presente dentro da Igreja Católica, que parte fazendo a catequização desses povos e também estabelecendo formação, cultura, estabelecendo a hierarquia, estabelecendo desculpe, você tem o rei e você tem a aristocracia, tá? Estabelecendo toda essa aristocracia de governantes instruídos a partir de todo o conhecimento que estava detido dentro da igreja, tá certo? Dos mosteiros, dentro dessa organização que havia, né,
essa instituição que havia da igreja na época, ok? Então você tem aí o engrandecimento do bispo de Roma. O bispo de Roma começa a ser apoiado por esses estados até chegar a época de Carlos Magno, que aí é um apoio total, tá certo, ao bispo de Roma, e ele começa a ter poder político. Quando ele tem poder político, o que ele quer fazer? Ele quer englobar toda a cristandade, quer que toda a cristandade se submeta a ele. E ele mete essa de que ele é o sucessor de Pedro, tá? Então nessa aí o sistema episcopal tenta, né, estabelecer-se como autoridade sobre todos os demais a partir desses pressupostos, tá? Então você tem essas situações aí que na verdade são prejudiciais a essa igreja que se tornou institucionalizada, se tornou soberba e tentou se colocar como acima de todas as demais igrejas de sua época, tá? Na época haviam pelo menos 5 sedes importantes para a cristandade, mas Roma queria se colocar sobre todas elas. Havia Roma, havia Alexandria, no Egito, havia Jerusalém, que era a mais antiga, né, a sede histórica, né, do cristianismo, Antioquia, que sucedeu Jerusalém como sede missionária do cristianismo, aí posteriormente surge Constantinopla, tá certo? Que aí é uma sede política, vamos colocar assim, né, fundada por Constantino, e a cristandade ali foi beneficiada, até que na época de Teodósio surge uma separação total entre Roma do Oriente e Ocidente, e o estabelecimento, né, da igreja de uma forma mais politizada. Mas Roma tenta estabelecer-se como governo sobre todas as outras e apelando para esta linha sucessória de bispos, remetendo a Pedro como primeiro papa, né? Então você tem aí o sistema episcopal e esse problema, né, desse problema de tentar centralizar tudo debaixo do governo de uma pessoa só. Até que essa pessoa se apresenta agora como pontífice, né, como a ponte entre o mundo e Deus, tá certo? O termo Papa, inclusive, ele era usado para outras pessoas, não era exclusivo do Papa de Roma, tá? É um termo carinhoso, pai, né? Pai da fé. Presbiteral, sistema presbiteral. O ofício de presbítero, do grego presbíteros, é encontrado no Novo Testamento, cita aí Atos dos Apóstolos. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho, tá? A igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Então você tem um governo indireto, né, na qual os presbíteros são eleitos pela igreja e esses presbíteros formam um conselho e esse conselho toma decisões, tá? Então você tem aí um sistema de governo que mantém um equilíbrio, né, entre certa participação da igreja e a liderança de um grupo, não de um indivíduo, mas a liderança distribuída para um grupo. Então a Assembleia de Deus se aproxima desse modelo, mas não copia, tá? Então existe uma diferenciação, existe algo mais específico do sistema adotado dentro da Assembleia de Deus, ok? Inclusive a gente vai ver aqui especificamente a Assembleia de Deus, né? O sistema de governo da nossa igreja, aqui ó, primeiro congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local, contexto do Novo Testamento, é vista em Atos 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. E aí, como forma eu disse para vocês, de certa forma isso é encontrado na igreja primitiva quando as igrejas não interferem umas nas outras. De fato, isso é encontrado. Mas que todas as igrejas elejam seus líderes por voto, isso já não tem tanta evidência, tá? Então apresenta Atos 14, 23, que de certa forma faz uma menção, né? Mas isso não é tão geral, tá? Então existe alguns aspectos do congregacionalismo que é encontrado, sim, principalmente essa característica da independência das igrejas locais, tá? Entre uma e outra. Mas essa democracia exercida dessa forma ampla, aí já não é tão encontrado, tá? O sistema de governo da nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional.
tá? É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque, até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, a partir da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas. Então você tem nas estruturas da Assembleia de Deus, tá certo que no contexto norte-americano, como ele diz aí, se aproxima mais desse modelo presbiteral, né, onde há uma eleição dos presbíteros, os presbíteros reúnem um conselho e o conselho toma deliberações. Então, é presidida dessa forma indireta, né? A participação da igreja na eleição dos presbíteros. Uma vez eleitos, se reúne em conselho e o conselho decide sobre as questões gerais, né, da vida da igreja, tá? Então, compartilha, né, esse poder. No caso apresentado aqui, devido a ter essa histórica participação de pessoas que vieram dentro do modelo batista, né? Você tem um pouco dessa herança. Então você tem essa situação das igrejas, num primeiro momento participando mais aproximadamente como esse modelo congregacional, mas como é dito aí, a partir dessa convenção geral, absorve mais a centralização, tá? Então você tem a situação na qual convenções estaduais e convenção geral. Convenção geral, presidente geral da Assembleia de Deus do Brasil, tá? Então vai deliberar sobre questões de âmbito nacional e internacional, ok? Descendo dessa convenção geral, e aí quem participa da convenção geral? Pastores ligados à convenção, convencionais, tá? Então tem a carteirinha de pastores, são ministros de fato, tá certo, do evangelho, e pagam devidas taxas para que possam manter-se dentro da convenção. Estão dentro da convenção, no período da eleição, são convocados, votam para escolher aí liderança, tá? A liderança escolhida, aí entra em ação elementos do episcopalismo absorvidos, quando a liderança vai estabelecer toda uma mesa diretora, tá? Então, uma mesa diretora que vai deliberar sobre o estatuto da igreja, por exemplo. Estabelecido o estatuto, o pastor, aí vai ter o pastor da Convenção Geral da Assembleia de Deus, pastores das convenções estaduais da Assembleia de Deus, ok? Presidindo a igreja, limitados pelo estatuto. Não podem agir fora do estatuto. A igreja não pertence a ele, certo? A igreja está sendo gerida, administrada em nome de Cristo Jesus e em obediência também àquilo que é estabelecido dentro de estatutos para reger a igreja de forma eficaz, para que a igreja não venha, né, a ser prejudicada por tomadas de decisão imprudentes. Então há todo um sistema de freios e contrapesos para que isso venha a ser administrado com a maior sabedoria possível, né? Então você tem aí essa liderança, essa mesa diretora, tá certo? Que foi aí estabelecida, né, por ela, que vai votar, deliberar, estabelecer o estatuto rege aí sobre essas questões para que limite, né, também, não sejam tomadas decisões prejudiciais em relação à igreja. E agora isso vai ser refletido para as igrejas, chegando até o âmbito da igreja local, tá? Então a igreja local ou a congregação, ela está dentro de um setor, tá? Então o setor, todos eles compõem uma convenção, tá? Convenção estadual. Então essa convenção vai se dividir em setores vai se dividir em congregações, em diversas congregações. A congregação é a igreja local. E aí dentro desse setor, você vai ter ali o pastor setorial, ok? Que foi indicado por esse pastor que é líder dessa convenção, ok? Convenção estadual vai estabelecer os pastores setoriais. Pastores setoriais
vai estabelecer os dirigentes locais, que pode ser um pastor ou um presbítero. Então, da congregação na igreja local, você pode ter como dirigente um pastor ou um presbítero, conforme estabelecido pelo pastor que está presidindo sobre aquele setor. Tá? Aí o setor pode ter muitas congregações, mais de 100, sei lá, 200 congregações, ou pode ter até poucas, né? Você tem setores mais novos aí que tem poucas, ou setores que estão em áreas mais agrícolas que tem poucas congregações. Mas independentemente disso, você tem então essa centralização, ok? Essa centralização. Por exemplo, contribuições recolhidas dentro das congregações. O que o dirigente da congregação local faz com ela? Ele tem que estabelecer tudo em relatório e remeter isso para a sede, ok? Na sede, aí sim, a partir daquilo que foi estabelecido, que foi discutido, a partir da convenção, o pastor que preside aquela convenção, aquilo será aplicado. Vai fazer uma reforma da congregação? Ele não pode pegar e fazer do jeito que ele quiser. Ele tem que entrar em acordo com o pastor setorial. Esse pastor setorial tem certo respaldo, tem certa liberdade, entregue pelo pastor da convenção, mas em certas situações ele pode também ser limitado. Então você tem, por exemplo, precisamos de uma campanha para comprar alguns templos, tá certo? Então vocês agora vão congelar as obras locais, vão remeter tudo para a igreja central, para que a gente possa fortalecer esse projeto e assim angariar fundos para isso, realizar esse projeto e a partir disso a gente vai novamente estabelecer as reformas nas congregações. Isso é uma decisão que partiu de cima, tá? Então, o presidente da convenção estadual parte para os pastores setoriais. Pastores setoriais sobre os pastores ou dirigentes das congregações. Aí você tem uma centralização, ok? Então a Assembleia de Deus ela tem esse sistema que, de certa forma, no primeiro momento absorvia mais do congregacional e posteriormente, essa convenção aqui, que ele cita, a data 1930, ela traz um modelo mais episcopal, centralizando mais essas decisões, ok? Em certas situações, isso pode-se dizer que, em alguns momentos, é um tanto mais burocrático, ok? A congregação local, às vezes, tem necessidades que precisam de mais urgência e acaba sendo um pouco mais burocrático, porque depende do aval de um pastor setorial, tá certo? Que às vezes depende também de uma autorização de um pastor da convenção estadual. Então, às vezes, isso torna um pouco mais lento, ok? Mas por outro lado, isso também torna a gestão mais controlada, porque senão dirigentes locais poderiam tomar decisões irrefletidas, decisões erradas e prejudicar aquela igreja, fazer um endividamento daquela congregação com coisas supérfluas e trazer prejuízo àquela congregação local. Então, com isso, você tem mais pessoas envolvidas na tomada de decisão. E aí, conforme você multiplica o conselho, você tem mais sabedoria, tá? Então, em certos aspectos, isso é bom sim. Em certos aspectos, isso traz mais controle para que decisões sejam melhor refletidas, tá? Então, você tem o sistema. Qual é melhor? Não se sabe. Simplesmente cada um deles oferece certos benefícios e certas dificuldades. Apenas temos que apresentá-los e entender a maneira como a nossa igreja trabalha, né? Compreender a maneira como ela trabalha. Conclusão. Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado, ok? Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Então temos aí a importante lição sobre a igreja como organismo e como organização. Que a sua aula seja grandemente abençoada, que as pessoas sejam edificadas e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da sua vida, tá certo? Peço para que você compartilhe esse vídeo, curta
e se inscreva no canal. Já estamos em 3.860 inscritos e com a sua ajuda vamos adiante, alcançando aí os 100 mil inscritos, indo adiante levando a palavra de Deus, levando essas análises, instruindo as pessoas de acordo com as Sagradas Escrituras, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, que o Senhor continue sempre te abençoando.